Aí, parceiro, aquele esquema, ó. Malhação, frenético, faz aí um exercício, joga uma água na cara. Eu não quero você pestanejando, hein? Eu não quero você de bobeira, não. Eu quero pressão da sua parte, vontade, tesão para não errar uma questão na prova, beleza? Falei sobre vírgula e você sabe que vírgula é coisa pra caramba. Sentiu a pressão, né? Agora, qual é o bizu, Pestana, pra eu mandar bem? Parceiro, você tem que fazer 10 milhões de questões sobre pontuação. 10 milhões. Pô, recomendo material aí, parceiro. YouTube, internet, Google, essa parada toda, blog, você encontra isso mole, mole. Agora, se você quiser um material realmente, como é que eu posso dizer, preciso, sagaz, eu acho bom você comprar um material de um cara que está fazendo muito sucesso num site chamado Estratégia Concursos, que é parceiro do Eu Vou Passar. Espero que ele seja parceiro até o momento dessa aula, né? Porque senão eu já vou estar defasado. Enfim, o nome do cara é, se eu não me engano, é Fernando Pestana. O cara escreve um material. Tô zoando, tô zoando. Assim, não tô zoando. Eu fiz vários materiais de pontuação. ESAF, CESP, FCC, Funiversa, Consulplan, MPE, Fundação Dom Sintra, Sesgran Rio. Tem um monte lá de materiais relacionados a vários assuntos, inclusive sobre pontuação. E aí eu trabalho questões comentadas e tal. Pestana, dá para você parar de vender o seu peixe e dar a minha aula? Parceiro, desculpa, mas foi só para te ajudar. Beleza? Só para te ajudar. Vamos lá, vem comigo, vamos comigo. Vamos lá. Ponto e vírgula. És um cara de pau esse peixe, né? Deus me livre. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura, tornou-se uma doidivanas. Olha que frasezinha interessante. Primeira regrinha de ponto e vírgula. Pestana, antes de mais nada, o que é um ponto e vírgula? Parceiro, um ponto e vírgula é um ponto com uma vírgula. Olha aí. Complexo demais, né? Parada complexa, ponto e vírgula, é um ponto com a vírgula. A vírgula embaixo do ponto. É um negócio complexo mesmo. Mas vamos lá, eu vou te ajudar a entender isso. Porra, ponto e vírgula, ponto com vírgula, pô. Vamos lá. O ponto e vírgula serve para vários casos. Vamos ver cada caso para você, na hora da prova, mandar ver e tal, e não bobear, tá? Muito bem. O ponto e vírgula, alguns gramáticos dizem que seria uma pausa um pouco mais, um pouco maior que a vírgula. Mas isso é relativo. Algumas frases não tem muita pausa, mas enfim, é o que eles dizem, né? Na prática, na hora da prova, o que você precisa saber de fato, mesmo, pra caramba, a beça? É isso que eu vou falar agora. Então, vamos que vamos, respira fundo e vem comigo. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora a mulher madura tornou-se uma doidivanas. Percebe que eu tenho aqui orações. Orações coordenadas. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Esse criança e moça são adjuntos adverbiais de tempo. Quando criança, quando moça. Aí vem o agora, que também é um adjunto adverbial de tempo, deslocado, por isso está separado por vírgula. Mas vamos lá. Criança foi uma garota sapeca, oração coordenada. Moça era inteligente e alegre, oração coordenada. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas, oração coordenada. Beleza? Tranquilo? Show de bola. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você separa orações coordenadas assindéticas por ponto e vírgula. Pô, Pestana, mas eu também poderia separar por vírgula, não poderia? Parceiro, nesse caso específico, a vírgula não é recomendada. Sabe por quê? Porque a recomendação é a seguinte: você separa orações coordenadas assindéticas por ponto e vírgula
quando dentro dessas orações coordenadas já houver presença de vírgulas. Parece ser uma minúcia, uma palhaçada, um detalhezinho idiota, mas não é. Eu vou repetir, tá? Vou repetir. Percebe que são orações coordenadas assindéticas? Vamos lá. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, a mulher madura tornou-se uma doidivana. São orações coordenadas. Até aí, tudo bem, né? Ok. Percebe que dentro dessas orações coordenadas há presença de vírgula. Então, quando você tiver orações coordenadas que já tem vírgula dentro delas, você vai separá-las por ponto e vírgula e não por vírgula. Então, no lugar desses pontos e vírgulas, você não pode colocar vírgula. Você tem que colocar o ponto e vírgula. Eu estou sendo mais categórico agora, que eu lembrei agora de uma questão da FCC. Não me lembro o ano, nem o cargo, enfim. Mas eu tenho certeza que foi da FCC, está no meu material. Tinha uma questão justamente parecida com essa. Agora eu lembrei de outra, da Fundação Dom Sintra. Ou seria da Funiversa? Não, da Fundação Dom Sintra. Parecida com essa também. Tinha até uma pirâmide alimentar, e o cara pedia para você marcar a alternativa que tinha uma pontuação correta. Enfim, vamos lá. Quando você tiver orações coordenadas assindéticas, e dentro delas já houver vírgulas, você separa as orações coordenadas assindéticas por ponto e vírgula. Beleza? Show de bola. Agora vamos para a segunda regrinha. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro princípio, sei que lá. Quarto princípio, sei que lá. Isso é retirado de algum material de direito, que eu não me recordo agora, mas que ilustra muito bem o ponto e vírgula. Observe. Em leis, nesses casos, em texto escrito de direito, em leis, quando você tem uma enumeração de princípios, de incisos, eu acho que incisos também procede, né? Se não proceder, você ignora. Quando você tem uma enumeração, como essas daqui, ó, como é que você separa essas enumerações? Com ponto e vírgula. Pestana, e na última enumeração, o que eu faço? Aí você coloca um ponto. Beleza? Vamos supor que tivesse 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ponto fosse o último ponto. O que eu faço? Coloco um pontinho final no fim, obviamente, da enumeração. Beleza? Então, quando houver essa enumeração, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, algarismo romano ou não, você vai separando essa enumeração por ponto e vírgula. Não pode colocar vírgula. O certo é ponto e vírgula. Ok? Vamos que vamos. Comeu muito na festa. Não conseguiu ir à aula de hoje. Porra, peste, calma aí. Teria que ser uma vírgula ali, parceiro? Parceiro, poderia ser uma vírgula. Mas o ponto e vírgula também cabe. Tá certo? Então, vírgula ou ponto e vírgula. Wherever. Gostou do wherever? Ah, moleque. Comeu muito na festa. Não conseguiu ir à aula de hoje. Percebe que há uma relação aqui de causa e consequência? Causa e consequência. Causa e consequência. Tá, o que tem isso? O que tem isso? Calma. Vamos lá. Isso aqui não é uma oração coordenada? Assindética. Isso aqui também não é uma oração coordenada? Assindética. Eu não separo orações coordenadas assintéticas por ponto e vírgula? Pô, Pestana, mas tem que ter vírgula já dentro delas, pô, aquele primeiro exemplo que você deu. Sim. Sim. Só que aquele exemplo, eu falei o seguinte, quando tem vírgula dentro das orações coordenadas, eu não posso separá-las por vírgula, e só por ponto e vírgula.
Nesse caso, tem alguma vírgula dentro delas? Não? Então eu posso colocar vírgula ou ponto e vírgula, tanto faz, você decide. Agora, mais do que isso, eu quero te dar uma ideia. Olha para mim rapidinho. Te dar uma ideia maneira. Ideia maneira, bizu. Tá na hora da prova, fazendo uma redação. Aí você, de repente, quer estabelecer uma relação de sentido entre duas orações, dois períodos, ou melhor, duas orações, duas frases. O que você faz? Coloca um conectivo, coloca uma conjunção, uma preposição, uma expressão que serve de coesão. Não é isso? Beleza. Agora, vamos supor que, pô, sei lá, você não está na dúvida qual conectivo usar para estabelecer a relação adequada. O que você faz? Reescreve tudo de novo? Coloca qualquer conectivo? Não. Você faz isso que eu vou te falar agora. Bizu. Coloca o ponto e vírgula. Tu que nem sabia quando usava o ponto e vírgula, vai usar agora. Então, quando você tiver duas orações e não souber qual é o conectivo que vai ligar as duas orações, no lugar dele, o que você faz? Ponto e vírgula, garotão. Olha pra mim. Comeu muito na festa. Ponto e vírgula. Não conseguiu ir à aula de hoje. Vê se no lugar do ponto e vírgula eu não consigo colocar um conectivo aqui. Comeu muito na festa. Logo, não conseguiu ir à aula de hoje. É ou não é? Só que se você não quiser colocar o conectivo, coloca ponto e vírgula. E aí você vai tirar uma onda na redação. Caraca, o maluco usou ponto e vírgula. Não sei se vai ser esse entusiasmo todo, mas, pô, pra tu que nunca soube usar, já é alguma coisa, né? Show de bola. Vamos lá, esse aqui é o 3, quarta regrinha, vamos nessa. Vencemos. Fiquemos, pois, felizes com nossa conquista. Olha aí, ó. Eu tenho aqui uma oração coordenada sindética, tenho aqui o ponto e vírgula. Não é isso? Aí depois tenho uma conjunção deslocada. A conjunção era para estar aqui. Como ela não está aqui, o que eu faço? Eu uso o ponto e vírgula. Vencemos, vírgula. Pois vencemos. Por isso, fiquemos felizes com nossa conquista. Vencemos, vírgula. Por isso, fiquemos felizes com nossa conquista. Só que o pois, equivalendo a portanto, por isso, ele está deslocado, cara. Se ele está deslocado, o que você faz? Em vez de ele estar aqui, ele está aqui, parceiro. No lugar dele, você vai colocar um ponto e vírgula para separar as orações coordenadas. Tudo bem? Tranquilo? Aí depois, ninguém me diz, essa parada é difiçona. Difição é vírgula, que são mais de 30 regras. Isso aqui é mole. 4 detalhezinhos bobos. Agora vamos para 2 pontos. O que são 2 pontos? São 2 pontos. Um em cima do outro. Beleza? Muito bem. Para que servem os 2 pontos? Os 2 pontos servem para algumas coisas. Vamos ver? Vamos ver algumas delas para você não garotear. Primeiro detalhe. Assim disse Voltaire. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Esse cara tinha umas frases interessantes. Uns aforismos interessantes. Vamos lá. Assim disse Voltaire. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Parceiro, para que serve isso aqui? Para que servem os 2 pontos? Os 2 pontos servem para iniciar, dar início, iniciar o que a gente chama de discurso direto. O que seria o discurso direto? Discurso direto é quando o personagem fala. Você concorda comigo que isso que está entre aspas é a fala do personagem? Do Voltaire? Sim ou não? Concorda comigo que isso que está entre aspas é uma citação do Voltaire? Sim ou não?
Então, os dois pontos servem para iniciar uma citação, um discurso direto, a fala de um personagem. Beleza? Tranquilo? Esse exemplo é um exemplo bobo, clássico e você não pode errar, obviamente, na prova. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, muita gente pergunta assim, mas depois de dois pontos pode usar a letra maiúscula? Parceiro, você pode usar a letra maiúscula depois de dois pontos se for uma citação, né, e vier entre aspas, ou iniciada por travessão. No lugar dessas aspas, poderia vir só um travessão ali antes do devemos. Ou quando a letra maiúscula se faz necessária, como, por exemplo, um nome próprio. Tudo bem? Aí você pode usar. Fora isso, a recomendação é que você não use. Beleza? E é uma recomendação a ser seguida. Vamos lá. Segundo tópico, vamos ver a segunda regrinha. Amanda tinha conseguido finalmente realizar seu maior propósito, seduzir Pedro, que, por sua vez, amara 3 pessoas. Maria, Magda e Manu. Olha aí, coisa linda, né? Se liga só, é um safadinho. Tá vendo esses 2 pontos aqui? Tem a mesma função que esses 2 pontos? O cara pergunta muito isso em prova, tá? Prova de todo tipo, tá? Prova de todo tipo. O cara pergunta isso. Para que servem os 2 pontos? Qual o propósito dos 2 pontos? Qual é a função deles? Na prova do SESP, o cara gosta muito de perguntar isso. Então vamos lá, vamos ver. Amanda tinha conseguido finalmente realizar seu maior propósito. Qual era o maior propósito? Aí eu vou e explico. Seduzir Pedro. Ou esclareço. Então esses 2 pontos iniciam ou introduzem um esclarecimento ou uma explicação. Seduzir Pedro, que por sua vez amara 3 pessoas. 2 pontos. Agora esses 2 pontos servem para introduzir. Então eles introduzem uma enumeração. Como assim uma enumeração? Ué, ele amara 3 pessoas. Quais eram? 1, Maria. 2, Magda. 3, Manu. Falando nisso, volta aqui rapidinho. Volta aqui no ponto e vírgula. Tá vendo esses 2 pontos aqui? Eles não estão abrindo uma enumeração? É isso aí. É o caso que eu te mostrei da Manu lá. Beleza? Maria, Magda e Manu. Tá bonito? Então, os 2 pontos servem para quê? Eles servem para introduzir um esclarecimento. Beleza? Um aposto que pode simplesmente explicar uma ideia anterior. Beleza? Seduzir Pedro está explicando qual era o propósito. E Maria, Magda e Manu está enumerando que 3 pessoas são essas. Beleza? Então, os 2 pontos abrem apostos, explicativos ou enumerativos. Tudo bem? Introduzem um esclarecimento ou uma explicação ou introduzem uma enumeração. Tudo bem? Show of ball, número 3. Vamos que vamos, hein, parceiro? Vamos que vamos. Joga uma água na cara que deixa eu beber uma água aqui rapidinho para molhar a garganta, cuidar da minha saúde, que eu não estou de bobeira, não. Adquirimos várias aulas, a saber, a do Pestana, do Bernardo, do João, etc. Vai vendo aí enquanto eu bebo água, rapidinho. Pronto, água bebida, adquirimos várias aulas, a saber, a do Pestana, do Bernardo, do João, etc. Pestana, o que esses 2 pontos estão fazendo aqui? Parceiro, esses 2 pontos vêm depois de expressões como essas. A saber, isto é, ou seja, são expressões explicativas ou elucidativas. Adquirimos várias aulas, a saber, aí eu vou e enumero, explico, esclareço, especifico a do Pestana, do Bernardo, do João, etc. Beleza? Então, esses 2 pontos estão abrindo uma enumeração? Sim. Esses 2 pontos, então, são iguais a esses 2 aqui, Pestana, do caso anterior? Sim. Só que por que você está falando isso? Por causa da expressão, a saber. Ou seja, isto é, essas expressões podem ser seguidas de 2 pontos. Eu falei podem ser seguidas de 2 pontos. A recomendação é usar os 2 pontos quando se inicia uma enumeração, que é o caso. 4. Ó, brincadeira tá acabando, hein? Brincadeira tá acabando. Brincadeira tá acabando. Ó,
Só na aula que vem que eu vou falar mais de 2 pontos. Então fica ligado. Vamos lá. Ele já leu muitos livros. É um homem considerado culto. O que esses 2 pontos estão fazendo aqui? Ele já leu muitos livros. 2 pontos. É um homem considerado culto. Ele já leu muitos livros. 2 pontos. É um homem considerado culto. Parceiro, olha para mim rapidinho. Vai. Look at me, please. Irmão, atenção. Lembra que eu falei para você decorar as conjunções? Lembra que quando eu dei aula de coesão eu falei sobre isso? Lembra que quando eu dei aula de conjunção eu falei sobre isso? Lembra que quando eu dei aula de orações eu falei sobre isso? Eu estou falando sobre isso agora, de novo. De novo. Parceiro, a importância de estudar conjunção é algo realmente primordial. Você acerta uma questão de coesão. Você acerta uma questão de conjunção. Você acerta uma questão de orações, coordenadas e subordinadas. Você acerta uma questão de pontuação. Pontuação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Caraca, a gente não viu agora de vírgula, parceiro. A gente viu agora de vírgula. Vírgula. Na aula passada, lembra? As vírgulas separam orações coordenadas e subordinadas. As vírgulas vêm antes das orações coordenadas. E tem aqueles casos do E, né? Fica ligado naqueles casos do E. Então, os 2 pontos também servem para indicar uma conjunção, Pestana? Eu não estou entendendo. Parceiro, eu já vi isso em questão de prova direto. Inclusive em prova de vestibular, prova da UERJ. O cara bota 2 frases. No meio, o cara coloca 2 pontos. Aí, o que ele pede para você? Ele pede para você reescrever essas frases. O cara pede para você reescrever essas frases, colocando o conectivo no lugar dos 2 pontos. Já vi isso em questão de reescritura de frases. Olha aí, lembrei de mais um tópico que cai direto em concurso. Cara, meu Deus do céu, a importância de conjunção é uma parada absurda. Una as 2 orações colocando o conectivo no lugar dos 2 pontos. É possível isso? Não é possível. Vem comigo, então. Ele já leu muitos livros. 2 pontos. É um homem considerado culto. Você concorda comigo que esse cara só é considerado culto porque ele já leu muitos livros? Então, no lugar dos 2 pontos, eu poderia colocar o quê? Uma conjunção conclusiva. Ele já leu muitos livros, portanto, vírgula antes do portanto, né? Não vamos esquecer. Ele já leu muitos livros, portanto, é um homem considerado culto. Mas eu não quero usar o portanto. Eu não quero. Eu quero usar os 2 pontos. Qual a conclusão que eu chego? Olha para mim de novo. A conclusão é muito simples. Os 2 pontos estão separando orações coordenadas, assindéticas. Se no lugar dos 2 pontos eu coloco um conectivo, eu explicito a relação de causa e consequência. Mas eu não quero explicitar, eu quero colocar os 2 pontos. Posso colocar? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Fique esperto, hein? Vamos lá. Para fechar o caixão na aula de hoje, prezados senhores, venho por meio desta, a fim de... Convidei um professor, Fernando Pestana. Nota e OBS, maiúsculos. Entendi nada, Pestana. Calma. Devagarzinho. Vamos ver. Prezados senhores, eu poderia colocar vírgula ou 2 pontos. É isso mesmo. Numa carta, quando você... Eu não dou aula de redação oficial, tá, galera? Pelo amor de Deus, não me peçam isso jamais. Nem gosto desse troço. Mas eu sei alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, eu lido com isso, então tem que saber, né? Senão, pô, pelo amor de Deus, que professor sou eu? Mas eu não sei tudo, nem quero. Redação oficial não é a minha praia. Minha praia é gramática, exercício, é isso que eu acho que eu faço direitinho. Então, vou continuar nessa, porque senão eu vou ser demitido se eu der uma aula de redação oficial, porque eu não sei essa parada. Mas vamos lá, só sei pra mim, beleza? Prezados senhores, venho por meio desta, a fim de, com escopo de, confito de, realizar uma... Prezados senhores é um vocativo. Eu posso separar o vocativo nas cartas por vírgula ou 2 pontos. E depois começa a brincadeira, né? Começa a carta. Começa o conteúdo dela, com letra maiúscula.
Beleza? Show de bola. Convidei um professor, Fernando Pestana. Aí neguinho me diz que, não, depois de 2 pontos não pode ter letra maiúscula. Parceiro, como não pode ter letra maiúscula? Fernando Pestana é substantivo próprio, não vai ter letra maiúscula? Claro que pode ter letra maiúscula. Sem problema nenhum de letra maiúscula. Depois de 2 pontos, letra maiúscula. Quando? Parceiro, 2 pontos, letra maiúscula, se o substantivo for próprio. Beleza? Mas, como não poderia deixar de ser, se eu não me engano, no manual de redação oficial, eu acho que eu não estou enganado, depois de nota e OBS, você coloca 2 pontos. E aí, depois de nota e OBS, a letra é maiúscula. Beleza? Por exemplo, vou fazer uma OBS. Olha para mim rapidinho. Por exemplo, estou falando de, sei lá, calma aí, deixa eu pensar. Que burro, né? Tinha que ter pensado nisso. Lembrei, vamos lá. Deixa eu falar de contração de preposição diante de verbo no infinitivo. Pronto. Para de rir da minha cara, só porque me deu branco. Hein? Parece que congelou. Calma aí, não briga comigo, não. Você está lá diante de um caso em que você tem a contração da preposição diante de verbo no infinitivo. Não pode. Não pode, vírgula. Aí eu coloco lá, OBS. 2 pontos. Letra maiúscula, hein? Em alguns casos, em algumas gramáticas, nós encontramos casos desse tipo em que a contração é possível, não sei o que. Resumindo, depois de nota e de OBS, letra maiúscula. Beleza? Show! Chega de falar essas coisas. Na aula que vem, eu vou falar de ponto final, ponto abreviativo, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, travessão, parênteses, reticências. Vou falar tudo que tem direito. Beleza? Um abraço, obrigado. Vamos terminar por aqui, que eu já devo estar enchendo o teu saquinho. Um abraço, tchau.